Regra de ferro sexto. Regra de ferro de Thomassi Jogo da Velha 6. As mulheres são fundamentalmente incapazes de amar um homem da maneira que um homem espera ser amado por uma mulher. Os homens acreditam que o amor importa por si só. As mulheres amam oportunisticamente. Esta citação vem do blog Chathantings. O discurso é breve, mas perspicaz. Eu realmente espero que o mito de que as garotas são românticas sem esperança seja abandonado o mais rápido possível. Todos precisam perceber que os homens são os românticos que fingem ser realistas, e as mulheres vice-versa. Eu achei isso particularmente instigante. Homens são os românticos forçados a serem os realistas, enquanto as mulheres são as realistas que usam romantismo para realizar seus imperativos, hipergamia. Isso é um bocado de realidade cruel para engolir, e encaixa-se bem na sexta regra de ferro de Thomassi. Regra de ferro de Thomassi Jogo da Velha 6. As mulheres são totalmente incapazes de amar um homem da maneira que um homem espera ser amado. Em sua simplicidade, isso fala muito sobre a condição dos homens, expressa com precisão o niilismo difundido que os homens devem enfrentar e aceitar, ou serem levados à negação pelo resto de suas vidas quando não conseguem aceitar a desilusão. As mulheres são incapazes de amar os homens de uma forma que o homem idealiza ser possível, de um modo que ele acha que ela deveria ser capaz. No mesmo sentido em que as mulheres não podem apreciar os sacrifícios que os homens devem fazer para facilitar seus imperativos, as mulheres não conseguem concretizar como um homem gostaria de ser amado por ela. Não é o estado natural das mulheres, e no momento em que ele tenta explicar seu amor ideal, esse é o ponto em que a idealização dele se torna a obrigação dela. Nossas namoradas, nossas esposas, filhas e até nossas mães são todas incapazes desse amor idealizado. Por mais agradável que seja relaxar, confiar e ser vulnerável, franco, racional e aberto, o grande abismo ainda é a falta de capacidade das mulheres amarem os homens como os homens gostariam que fossem. Para o beta-plugado, esse aspecto do despertar é muito difícil de confrontar. Mesmo diante de uma constante, e muitas vezes traumática oposição ao que um homem espera que seja sua recompensa por viver se qualificando para o amor e a intimidade de uma mulher, ele ainda se apega ao ideal propagado pela Disney. É muito importante entender que esse arquétipo de amor é um artefato de nosso primeiro condicionamento feminizado. É muito mais saudável aceitar que não é possível, e viver dentro dessa estrutura. Se ela está lá, se não, tudo bem. Ela não é incapaz de amar do jeito que ela define, ela é incapaz de amar como você gostaria. Não é que ela não tenha capacidade para conexão e investimento emocional, ela não tem a capacidade para a conexão que você acha que seria ideal para você. O amor resultante que define o relacionamento de um casal de longo prazo é o resultado de chegar a uma compreensão dessa impossibilidade e de imaginar o que deveria ser para os homens. Os homens têm sido, e deveriam ser, o gênero mais dominante, não por causa de algum direito divino imaginado ou proeza física, mas porque em algum nível psicológico rudimentar devemos perceber que o amor de uma mulher depende de nossa capacidade de manter esse amor apesar de sua hipergamia. Por ordem de graus, a hipergamia definirá quem uma mulher ama, e quem ela não irá, dependendo de suas próprias oportunidades e capacidade de atração. Homens apaixonados. Uma vez uma mulher me fez essa pergunta inofensiva em um comentário. Os homens realmente não sabem quando uma mulher não os ama? Como seria de esperar, as respostas masculinas a este e aos seus comentários de seguimento variaram desde o ligeiro aborrecimento da sua ingenuidade à descrença da sua sinceridade em relação à sua vontade de saber. No entanto, o seu espanto original era saber se os homens, quando uma mulher não os ama, penso eu, carrega mais peso do que a maioria dos homens, até homens da manosfera, percebe. Então, vou contar meus comentários e a discussão aqui. Os homens realmente não sabem quando uma mulher não os ama? Não, eles não sabem. Por quê? Porque os homens querem acreditar que podem ser felizes, sexualmente satisfeitos, apreciados, amados e respeitados por uma mulher por quem ele é. São os homens que são os verdadeiros românticos, não as mulheres, mas é o grande desígnio da hipergamia que os homens acreditam que são as mulheres que são românticas. A hipergamia, por sua natureza, define o amor pelas mulheres em termos oportunistas, deixando os homens como os únicos árbitros objetivos do que o amor é para eles mesmos. Então, sim, os homens não sabem quando uma mulher não os ama, porque eles querem acreditar que as mulheres podem amá-los da maneira que eles acham que elas podem. Um homem responde: tudo bem,
Eu continuo esperando que sua regra jogo da velha 6 esteja errada, mas ela ainda não provou ser. Então, é a grande mentira que os homens não sentem falta de que as mulheres podem fornecer isso, mas que nós não investimos essa energia em outros homens, que não encontramos homens com os quais possamos ser vulneráveis, de modo que estamos emocionalmente preparados para as provações que as mulheres criarão em nossos lares. É por isso que tantas mulheres tendem a isolar seus maridos ou namorados de seus amigos do sexo masculino no início do casamento ou namoro. Presumindo que essa mulher estava genuinamente confusa, e estou meio inclinado a pensar que ela está, isso é exatamente a fonte de sua confusão. O solipsismo das mulheres impede que elas percebam que os homens teriam até um conceito diferente de amor do que como uma mulher percebe o amor. Por isso a pergunta: os homens realmente não sabem quando uma mulher não os ama? Eu não necessariamente acho que é uma grande mentira, é apenas uma falta de mutualidade no conceito de amor de ambos os sexos. Se é uma mentira de verdade, é uma que os homens preferem contar a si mesmos. Ligando os lados mais tarde, na discussão, Jacques Key, que é uma das 2 escritoras mulheres que recomendo no meu blogrol, trouxe outro aspecto interessante com relação a interligar a falta de mutualidade entre os conceitos de amor de ambos os gêneros. Se além do que uma mulher é capaz, portanto, mesmo que uma mulher reconheça essa incapacidade em si mesma, não há como compensar isso. E se uma mulher realmente deseja tentar ir além disso, ela apenas considera um assunto sem esperança e não faz nada? Ou é algo pelo qual ela deve se esforçar continuamente com a esperança de que ela possa pelo menos aproximar-se um pouco mais desse amor idealizado? Será que não é demais para ela compreender? Como eu estava dizendo ao primeiro cara, é mais falta de reciprocidade no conceito de amor de ambos os gêneros. A pergunta original sobre se um homem pode determinar quando uma mulher não o ama é muito mais profunda do que ela compreende. Eu acho que muito do que os homens passam em seus dias de pílula azul beta, a frustração, a raiva, a negação, a privação, a sensação de que lhe foi vendido uma fantasia que nenhuma mulher jamais cumpriu, tudo isso está enraizado em uma crença fundamental de que alguma mulher, qualquer mulher, sabe exatamente como ele precisa ser amado e tudo o que ele tem a fazer é encontrá-la e incorporar o que lhe foi dito que ela esperaria dele quando o fizesse. Então ele encontra uma mulher que diz e mostra a ele que ela o ama, mas não da maneira que ele teve todo esse tempo em sua cabeça. O amor dela é baseado em qualificações hipergâmicas, desempenho e é muito mais condicional do que aquilo que ele foi levado a acreditar, ou se convenceu, que o amor deveria ser entre eles. Seu amor parece dúbio, ambíguo e aparentemente fácil demais, em comparação com o que ele aprendeu há tanto tempo sobre como uma mulher o amaria quando ele a encontrasse. Assim, ele gasta seus esforços monogâmicos em transformar seu relacionamento em um em que ela o ama de acordo com seu conceito, mas isso nunca acontece. É uma perseguição infinita de manter o afeto dela e seguir o conceito de amor dela, enquanto faz esforços ocasionais para atraí-la ao conceito de amor dele. O constante amansamento dele para manter o amor dela, em conflito com a carência de como ele gostaria de ser amado, é uma receita hipergâmica para o desastre. Então, quando ela se desapaixona por ele literalmente não sabe que ela não o ama mais. A resposta lógica dele, então, é pegar as velhas condições de amor que ela tinha para ele quando se uniram pela primeira vez, mas nada disso funciona agora porque elas são baseadas na obrigação, não no desejo genuíno. O amor, como desejo, não pode ser negociado. Levei muito tempo, e foi uma parte muito difícil do meu desplugue quando finalmente compreendi que o que eu pensava sobre o amor, e como isso é transmitido, não é universal entre os sexos. Levou algumas doses dolorosas de realidade para isso fazer sentido, mas acho que tenho uma compreensão mais saudável agora. Foi uma das verdades mais contraditórias que tive que desaprender, mas mudou fundamentalmente minha perspectiva das relações que tenho com minha esposa, filha, mãe, e minha compreensão das namoradas do passado. Se além do que uma mulher é capaz, portanto, mesmo que uma mulher reconheça essa incapacidade em si mesma, não há como compensar. E se uma mulher realmente deseja tentar ir além disso, ela apenas considera um assunto sem esperança e não faz nada. Eu não acho que isso seja necessariamente impossível, mas seria necessário uma mulher ser autoconsciente o suficiente para entender que homens e mulheres tenham conceitos diferentes de seu amor ideal para início de conversa, o que é improvável. O maior obstáculo não é tanto em mulheres reconhecerem isso, mas sim nos homens reconhecerem isso. Então, hipoteticamente sim, você poderia, mas o problema torna-se a legitimidade desse desejo. O amor, como desejo, só é legítimo quando não é coagido nem desvinculado.
Os homens acreditam no amor por amor, as mulheres amam oportunisticamente. Não é que algum dos dois acredite em amor incondicional, é que as condições de ambos os sexos para o amor diferem.